Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! Um barbudo fala com seu jovem mestre, Caraxus Drivlen, sobre achar uma nora nova. Caraxus se sente irritado porque as pessoas continuam perguntando isso desde que Lady Ariadne morreu. Ele não quer escolher ninguém novo e decide deixar o cargo vago. Caraxus pensa que o homem só insiste porque quer que uma de suas filhas se torne a nora. Enquanto fica furioso, ele manda o nobre sair de seu quarto. Caraxus não é bobo, e a maneira como ele o expulsa, isso é perfeito. Após a saída deles, Caraxus pensa nos anciãos o pressionando para achar outra pessoa. Ao mesmo tempo, em outra parte da mansão, uma empregada loira e outras duas chamam Albino, que parece uma gata branca. Elas mandam Albino limpar um certo quarto que parece ser proibido. A avisam que se não o fizer, não terá comida. Albino ouve e vai, não porque quer, mas porque não tem escolha. Ela não é de fato Albino, pois era uma pessoa, mas não consegue voltar à forma humana, já que seu Aculos é fraco. Ela fica perturbada por sua vida ter reencarnado no romance que ela uma vez leu, bem no meio da história. Não, espere! Ela era humana? Por favor, alguém salve essa pobre garota! Antes que isso acontecesse, havia uma santa chamada Lahrin. Ela veio para este mundo por acidente, devido a um erro de um deus. Ela virou santa e se apaixonou por Caraxus. Para conquistá-lo, deu-lhe um dado sagrado, mas ele a ignorou. Amaldiçoou o mundo, condenando-o a um inverno sem fim. O império ruiu, as pessoas brigaram por recursos, piorando tudo. E assim, Albino renasceu dentro do romance como uma serva da mansão de Caraxus. Vendo seu reflexo na água, ela se alegra por ter um corpo que se move livremente, mas sua vida é perigosa. Em sua vida anterior, ela estava sempre faminta e infeliz, mas agora ao menos não precisa mais passar fome. Ao começar a limpar o cômodo, ouve a voz de um homem. Ele percebe alguém entrando na biblioteca, e Albino começa a sentir medo ao reconhecer o homem. É Caraxus. Ao perguntar quem ela é, ela diz que é serva e nada sabe do quarto proibido. Ele pergunta sobre a família dela, mas ela não tem nenhuma nem nome. Após descobrir que não tem parentes nem amigos, Caraxus a surpreende com uma pergunta inesperada, se ela deseja ser a próxima nora de sua família. Albino fica surpresa com a oferta de Caraxus. A ideia de vê-lo mais vezes a faz pensar num nome na hora. Ela se lembra de uma tradição da família Drivlen, onde uma nora deve ser trazida para se casar com o herdeiro que desperta o feromônio dominante. É uma habilidade que determina quem se tornará o chefe da família. Vários herdeiros o despertam, gerando rivalidade. Albino, após refletir, percebe que a oferta de Caraxus é a mais favorável de todas as suas vidas passadas. Ela então pergunta quais benefícios teria como nora. Caraxus diz que ela terá boa vida com boa comida e abrigo. Ao perguntar o porquê da escolha, ela descobre que é por não ter sido influenciada pelos anciãos, tornando-a uma opção mais neutra. Ela é muito esperta por já negociar. Tipo, isso aí, rainha, faça as perguntas certas. Apesar disso, dúvidas ainda pairam na mente de Albino. Ela questiona se isso é simplesmente um contrato e se sente sobrecarregada pela incerteza, especialmente porque Caraxus não lhe dá uma resposta definitiva. Ao saírem da biblioteca, eles encontram Nina, esperando por Caraxus. Ela confundiu Albino com uma gata, o que a aborreceu. Albino é entregue para ela ser preparada para sua apresentação à família como futura nora. Desse ponto em diante, ela é chamada de Sable. Sob os cuidados de Nina, Sable descobre que Nina, uma mulher fera guepardo, prometeu cuidar dela. Apesar da gentileza de Nina, Sable a vê como intimidante. Quando Nina a banha, Sable tenta ser educada, achando que deve tratar bem a criada. Durante o banho, Sable nota o silêncio de Nina e se pergunta se ela está insatisfeita por servir uma albina como ela. Nina percebe a súbita mudança de humor dela e tenta animá-la fazendo cócegas de brincadeira. Depois, Nina a conforta com palavras de admiração, dizendo que é uma honra servi-la. Sable fica tocada com o gesto e mais à vontade. Ela se sente valorizada ao ser elogiada por sua inteligência e por ser uma mulher fera que fala na forma animal. Isso a faz se sentir vista e respeitada. Nina continua a expressar afeto, embora de forma um pouco exagerada, descrevendo a fofura de Sable de uma maneira estranha e exagerada que a assusta. Nina rapidamente se desculpa, tranquilizando-a de que não fará mal, prometendo que Sable terá uma noite de descanso em paz. Ao deitar-se, Sable pensa em como o dia foi exaustivo. Ela não lembra a última vez que descansou tão bem.
Ainda assim, sua mente se volta para a próxima reunião de família, e ela decide cumprir o papel da nora ideal. Ela está segura. Pela primeira vez, ela não sente fome, dor ou medo. Ao mesmo tempo, ela começa a pensar no futuro e deve se preparar financeiramente, caso decida sair da mansão. Embora Caraxus a veja como uma garota comum, Sable conhece a verdade e se prepara para o que está por vir. Amanhã chega e Nina serve o café da manhã para Sable. A reação de Sable é de puro deleite. Ela se sente no paraíso, saboreando cada mordida. Mas enquanto as migalhas se espalham, Caraxus as remove e pede que coma devagar. É então que Sable percebe que Caraxus tem um lado gentil, e ela começa a entender por que Lahrim pode ter se apaixonado por ele. Mesmo assim, ela se lembra de não ser enganada, já que na história original, ele é um louco. Caraxus então menciona o nome dela. A partir de agora, ela será Florine. Ao ouvir isso, Florine se ilumina de pura empolgação, e depois de 7 possessões, ela finalmente possui um nome próprio. Florine é lindo. Ela finalmente tem uma identidade. Brincando, Caraxus a provoca, chamando-a de almôndega, dizendo que ela tem emagrecido. Ele então coloca um biscoito no prato dela, dizendo que precisa engordar. Florine fica muito feliz, pois nem se lembrava da última vez que havia comido um. Caraxus a lembra de pedir mais se quiser outro. Esse gesto de bondade deixa Florine confusa. Caraxus está mesmo sendo legal ou está apenas fingindo? Caraxus então diz que tem algo a lhe contar enquanto ela come. Ele revela que planeja apresentá-la à família hoje. Chocada, Florine derruba o biscoito, ansiosa se a família a aceitará. Mas Caraxus a tranquiliza, dizendo que não há com o que se preocupar. A posição dele na família é mais alta que a dos anciãos. Ele diz para ela se arrumar assim que terminar. Sua calma garantia lhe dá conforto. Em um gesto de gratidão, ela oferece biscoitos a Nina e Caraxus, pedindo que cuidem dela durante a reunião. Naquele momento, ela decide totalmente confiar em Caraxus como seu sistema de apoio, mesmo que as palavras dele muitas vezes soem vilanescas. Antes de aceitar o biscoito, Caraxus brinca, perguntando se é um suborno. Ela ri, nega e ele aceita. Florine se solta e seu comportamento rígido gradualmente suaviza. Mais tarde, ela se encontra com os anciãos da família. Comentários absurdos a deixam em branco. Um dos senhores está furioso com a decisão de Caraxus de trazer uma albina como nora. Eles argumentam que há candidatas melhores do que uma albina. Mas Caraxus retruca calmamente, dizendo que não devem uivar como cães em canil. A sala silencia. Ao ouvir, Florine nota os assentos do chefe da família vazios. Nesse momento, Rafarim, uma coruja e assessor do chefe da família, grita para que todos se calem. O chefe da família chegou. Caraxus se choca que o pai escolheu uma coruja como assessor. Ao entrar, o chefe pergunta a todos como estão. Caraxus sentado, seu pai diz que em vez de não fazer nada, devia assumir as responsabilidades da irmã. A entrada do pai tem uma energia de patriarca cansado, mais poderoso. Percebendo Florine, o chefe da família pergunta a Rafarim quem ela é. Rafarim, brincando, diz que Caraxus tem um hobby estranho. Ele suspeita que Caraxus está colecionando albinos. Caraxus o corrige. Florine é a nora do sobrinho. Seu pai pede para vê-la e Florine timidamente espia da jaqueta de Caraxus. Ao vê-la, Rafarim e o pai de Caraxus sorriem e se preparam para a reunião. Florine percebe as reações e espera que seja um sinal de que coisas melhores virão. Um dos anciãos desaprova Caraxus por ter trazido uma mulher albina para a família como nora, especialmente sem conhecer a sua origem. O pai de Caraxus exclama que todos devem se acalmar, pois ele não deu permissão para ninguém falar. Sério? Como podem julgá-la apenas pela aparência? A discriminação é surreal. Ele então questionou a decisão aparentemente impensada de Caraxus. Em resposta, Caraxus disse calmamente que não ia dar explicações, o que surpreendeu os anciãos. Enquanto os anciãos continuavam a falar uns sobre os outros, criticando as ações de Caraxus, ele ficou visivelmente irritado, comparando suas vozes ao uivo de cães. Ele os aconselhou a moderar o tom, tal comportamento não era adequado na frente de uma criança. Ele esclareceu que Florine não tinha envolvimento com subornos ou afiliações políticas. Contudo, um homem alegou que só alguém com habilidade excepcional devia ter esse cargo importante. Outro ancião barbudo mencionou Lady Ariadne, culpando a morte dela pelas decisões de Caraxus. Essa menção irritou Caraxus, que emitiu um aviso severo para que não falassem novamente de sua irmã. Ao observar a reação deles, Florine percebe que a cadeira vazia era para Ariadne, morta na guerra.
Ela começa a entender a dor de Caraxus e o quanto ele sofreu com a perda. Inesperadamente, Caraxus anunciou que herdaria o título de herdeiro e questionou os anciãos sobre a elegibilidade de Florine como nora. Sua declaração surpreendeu a todos. Ele lembrou que, sendo ela capaz, seria o bastante. Já que priorizavam o bem-estar familiar, deveriam apoiar a escolha. Florine notou a seriedade de Caraxus ao falar. Não eram só declarações, mas avisos aos anciãos. Ela nota como o pai de Caraxus a observava em silêncio, e, para sua surpresa, ele exclama o quanto o filho gostava dela. Embora o pai de Caraxus hesitasse em decidir, Florine tomou a iniciativa. Ela se manifestou, expressando sua determinação de viver e comer bem como nora. Ela aproveitou para mostrar sua capacidade e sugeriu comprar terras. Sua mudança abrupta de atitude surpreende a todos. Florine então pede um mapa a Rafarim para elaborar seu plano. Ela aponta para Luxória, explicando que a primavera se aproximando tornava-a perfeita para investir, pois a terra era fértil e ideal para trigo. Os anciãos duvidaram dela, acusando-a de inventar a chegada da primavera. Apesar das acusações, Florine permanece calma na situação. Ela explica que a primavera trará o degelo, atraindo animais à terra. Quando questionada sobre como provar suas alegações, ela logo pondera as justificativas. Caraxus a apoia inesperadamente, dizendo que Florine tem clarividência. Quando o chefe da família pergunta mais, Caraxus revela que Florine era na verdade uma santa. Essa revelação deixou todos em choque. Até eu preciso de um momento para respirar. A farsa de Florine agora é divina. Florine acha que Caraxus piora tudo com suas alegações. O anúncio dele surpreende a todos na sala. Alguns senhores creem nele, mas outros não aceitam Florine ser santa. Desde então, Florine começou a receber presentes todos os dias. Quando ela reclama da situação para Caraxus, ele simplesmente a aconselha a continuar fingindo ser uma santa. Nina percebe que Florine parece entediada, especialmente porque não podem sair devido à nevasca. Ela sugere que joguem um jogo dentro de casa. Florine friamente diz que não, pois Nina está ocupada. Florine sabe que Nina é a única empregada de Coraxus, e a irrita que ele a deixe cuidar de tudo sozinha. Mas, ao saber que Nina era uma assassina enviada para matar Coraxus e que ele a forçou a um contrato mágico em vez de matá-la, Florine começa a ver as coisas de forma diferente. Ela passa a crer que Caraxus é um gênio por isso. Ela pensa que ele talvez precise fazer o mesmo com ela, para que possa sobreviver e não ser expulsa da mansão. Essa garota pensa a longo prazo, sobrevivência a qualquer custo. Florine pede a Nina que traga um caderno de desenho. Ela planeja seu futuro se seguir fingindo ser santa. Talvez ela até case com um dos herdeiros. Ela não se importa, sabendo que se obsessionarão por Larim de qualquer forma. Contudo, ela percebe que para não ficar sem teto, precisa impedir o colapso de Drivlane. Ela esboça planos para construir uma base sólida sem depender do futuro marido. Ela lembra que Larim cura os traumas do protagonista. Com isso em mente, ela desenha todos os filhos de Ariadne, incluindo Gerd da família Lucanvian. Assim que termina o planejamento, ela se deita e espera que tudo aconteça como imaginou. Ainda assim, ela se prepara para o caso de algo dar errado. Depois, come um doce para ter energia. Até mestres planejadores precisam de açúcar. Florine espera que, com a primavera, ninguém suspeite de sua falsa santidade. Planeja vender seu conhecimento para sobreviver. Dias depois, Hafren bate à porta, dizendo que o Lorde a procura. Ela sai e ele a leva ao rei. O coração de Florine dispara de emoção. A primavera finalmente chegou. Um homem observa uma nova planta brotando, como Florine previu. Embora haja dúvidas sobre investir em Luxória, muitos creem que o valor subirá. Logo, Florine chega e cumprimenta o Lorde com alegria. Ele a convida para tomar leite com ele, embora a xícara seja grande para ela. Sua Majestade percebe e promete louça personalizada para ela, o que agrada a Florine. Os cavalheiros a cercam, tratando-a com carinho e cuidado. Florine sente a bondade deles, o que a encoraja a prosseguir com a atuação de santa. Então, o Lorde revela o real motivo de tê-la convocado: os brotos de Luxáuria. Ele deseja fazer algumas perguntas. Ele pergunta se a terra serve para a agricultura e cultivo de trigo, mas Florine sente que algo está errado. Ele a está testando, querendo desvendar seus planos para a terra. Florine reúne coragem e diz ter uma ideia diferente. Ela diz que a terra pode ser leiloada à família imperial por um preço alto.
Sua ideia é da história original, onde cidadãos falam do broto em Luxauria. E assim, ela tem a ideia de que eles podem vender a terra enquanto todos estão de olho nela, aumentando o preço continuamente. Aumentar a demanda? Florine, nos ensine o seu jeito. O Lorde, impressionado, pergunta como ela teve essa ideia. Ela simplesmente responde que apenas tinha pensado nisso. Florine ainda acrescenta que Luxauria não será o único local a ter a primavera. O mundo inteiro também vai descongelar. O Lorde percebe que devem vender Luxauria já. O nobre pensou que a família real pagaria caro por Luxauria, mas o resto do mundo logo voltaria à primavera. A emoção de se vingar da família real supera até mesmo a de ganhar dinheiro. Florine pergunta se ainda tem sementes e fertilizantes. O Lorde percebe que, com a primavera próxima, podem vender sementes e fertilizantes, o que ela confirma. Ele fica impressionado com o planejamento dela. Ela lembra que na história original, Drivlane é forte militarmente e no cultivo de safras. A duquesa, invocadora, pesquisou cultivar colheitas internas para alimentar o povo. Ela está tirando informações da história como uma verdadeira reencarnada. Ela então exclama que espera que ninguém fique desconfiado dela, ao que o Lorde a assegura que ela não sugeriria tais ideias se não soubesse de nada. O Lorde pergunta de novo de onde ela tirou a ideia, e ela diz que foi de Coraxus. O Lorde percebe que seu filho a ajudou, o que ele admira. Ele exclama o valor de sua contribuição e que ela merece uma recompensa. Ao ouvir o Lorde, ela se sente incluída. Ela lhes diz o que quer, os Drivlanes, e isso choca a todos. O Lorde pergunta a Florine se ela realmente quer a família Drivlane. Ela responde que são os mais fortes e melhores do mundo. Ele só a encara, a deixando nervosa, então pergunta se pede muito. Para surpresa dela, o Lorde acaricia sua bochecha, achando-a adorável, chocando-o. Ele diz que não pode dar à família Drivlane, mas ela pode escolher um quarto privado no prédio principal. Florine fica chocada com a recompensa, pois nunca esperava. O Lorde, achando que não é o bastante, promete a ela encontrar um jeito de virar humana. Mesmo que não consiga, ele garante que ela será sempre da família Drivlane. Com licença, quem lhe deu o direito de ser tão fofo? Querendo provar seu valor, Florine pede um mapa e aponta áreas que inundarão. Embora céticos, ela os incita a confiar nela, como na primavera. O Lorde ordena a Hafren que avise a todos. A partir daí, Florine tem seu quarto, com Evangeline babá, Linda criada e John guarda-costas. Nina ainda a alimenta, embora Linda e John também queiram. A alegria inunda seu coração, pois todos em Drivlane falam dela. Ela se pergunta se Coraxus sabe e lembra-se do último encontro. Ele a visitou à noite e a presenteou com um golem de comunicação, Pompom. Embora não o veja desde então, Florine valoriza Pompom, um presente dele. Florine, na cabeça de John, conquista a admiração das criadas. Ao passar, elogiam-na por salvá-los e iniciar o contra-ataque com seu aviso. Florine cora, sentindo a admiração ao ouvi-las com apreço. Dias atrás, o Império lançou um ataque surpresa. Graças ao aviso de Florine, Drivlane se preparou e defendeu o povo. Ela se lembra com orgulho. Seu ato heróico se espalha e a torna popular. Uma governanta interrompe, insultando Florine. Mas antes, uma criada o repreende, alertando-o de que pode ser punido, pois Florine, a santa, é especial. Usou muito poder para trazer a primavera, por isso não vira humana. Florine se orgulha e alivia com os rumores espalhados pelo avô. Ao comer pudim, o avô a chama, dizendo não crer que ela seja a santa. Florine, em pânico, pensa que sua farsa foi descoberta, e se fazendo de boba, pergunta o que ele quer dizer. O avô responde que não acredita em deuses, então não importa se Florine é santa ou não. Isso dá a Florine um alívio instantâneo após pensar que foi pega. Ele espalhará que a santa do Império Sagrado é falsa, para que ninguém a ignore. Florine se choca com a ideia, mas fica feliz, pois a coloca no topo, onde ninguém pode olhar para ela de cima, e ela crê que nada dará errado. Com a primavera, ela não precisa mais temer emboscadas devido a um tratado de paz. Se ela se mantiver afiada, ganhará reconhecimento. John, com Florine na cabeça, pergunta o que houve. Florine diz que pensa em como elogiar o chefe de cozinha. O apreço de John a faz pensar que as expectativas aumentam sobre ela, o que ela não se importa se Kiraxos gostar dos rumores. Então, uma comoção na cozinha os atrai. Eles encontram Jeff, o chefe, chorando, ou furtado pelas criadas, para que ela não receba refeições ruins quando Lowin vier. Florine o chama e Jeff cora ao agradecer pelo pudim, mas seu sorriso some quando ela pergunta por que ele chora.
A criada explicou que encontraram pudim jogado fora, pois os herdeiros reclamam das refeições, o que magoou Jeff. Florine ficou bem desapontada. Se um for seu futuro marido, nenhum servirá para herdar ou chefiar a família. De trás, Gerd, o jovem mestre que implorou a Lawin para não ir, fala. Surpreso, ele não crê que o chefe da família seja sério em casá-lo com uma Sera albina. Sem se abalar, Florine relembra o passado e solta uma gargalhada alta e zombeteira ao pensar em Gerd como um mero garoto. Gerd fica furioso com Florine por rir e pergunta bruscamente por que ela está fazendo isso, com a voz carregada de frustração. John, calmo e sereno, defende Florine e repreende Gerd suavemente, pedindo para não a chamar de aquela coisa. Florine apenas ri ainda mais, com os olhos a brilhar de diversão enquanto olha para Gerd e pensa como ele é adorável, mesmo chateado e fazendo birra. Mas Gerd não suporta. Uma albina a rir dele é demasiado para o seu orgulho. Ele estala e avança, tentando tirar Florine da mão de John. Vai Garifalha! John a protege e pede a Gerd que se acalme. Gerd, fervendo de raiva, tem um chilique completo. De repente, no meio do discurso raivoso, ele se surpreende ao elogiar Florine, dizendo que pelo menos ela tem sangue nobre. Florine cai na gargalhada de novo, achando graça no uso do filtro de fala refinado de Pompom. Acontece que Coraxus colocou seu filtro mágico nele. Ainda fumegando, Gerd expressa irritação, resmungando que o quarto e a comida já estão horríveis. Florine ouve. A ficha cai. Foi ele quem jogou o pudim. Sem hesitação, ela o confronta. Gerd admite com orgulho e diz que ela não o assusta nem um pouco. Florine, sem se abalar, o insulta dizendo que é uma pessoa má, impróprio para herdar. Nisso, Gerd fica completamente enfurecido. Ele ameaça Florine, dizendo que a fará implorar por seu amor e a tancará ao se casarem. Isso a faz lembrar que Gerd nunca quis ser como o pai, que trancou concubinas numa torre, onde imploravam por misericórdia. John, farto, denuncia Gerd ao chefe da família. Gerd reclama, Florine zomba. Que certeza tem que casarei contigo havendo outros? Suas palavras o pegam de surpresa e ele reprime a frustração. Florine ordena a John que vá e deixe Gerd para trás. Mas enquanto se afastam, Gerd, humilhado e ardendo por dentro, não aguenta mais. Ele arremessa uma bola de cristal azul que se transforma numa águia poderosa que mergulha e arrebata Florine. John fica em descrença. Gerd usou o espírito do vento, um dos espíritos protetores dados pela realeza contra Florine. John tentou pará-lo, mas Gerd recusa-se a ceder. Então John, protegendo Florine, bane o espírito à força, saca a espada e aponta diretamente para Gerd. Gerd age sem medo, posando com orgulho, mas acaba soltando Florine. John a peda, mas mal sabem que Florine está de saco cheio. Ardendo de raiva, ela salta dos braços de John em direção a Gerd e morde sua orelha direita. Gerd puxa Florine pela cauda, mas ela não solta. John tenta parar a briga, fazendo mais barulho. As pessoas percebem, mas não ouvem. Uma nova voz manda parar. Eles param, não por vontade, mas por curiosidade. É Halfrin. Ele os manda segui-lo, e eles o fazem. Halfrin leva Gerd ao médico pela mordida que Florine lhe deu. Ao repreendê-los, Gerd culpa Florine e ameaça denunciá-la ao pai. O médico assegura a Halfrin que ambos estão bem, sem gravidade. Aliviado, ele pede um momento para falar a sós com eles. Sério, Halfrin pergunta o que houve. John tenta explicar, mas Halfrin quer ouvir de Gerd e Florine. Florine teme que Gerd se vitimize e prejudique John e os cozinheiros. Ela planeja agir, mas Gerd fala primeiro. Ele não quer falar com Halfrin, diz que só o chefe da família deve ouvir. Ele, por ser parente, julga poder atrapalhar a agenda do chefe da família. Sem êxito, Halfrin recorre a Florine. Vendo sua face triste, ele diz: crueldade não é força, e a razão nos torna humanos. Florine explica que Gerd jogou o pudim. Halfrin não entende e pede mais contexto, mas Florine ainda não pode explicar. Ela tenta achar as palavras, mas Pompom diz a Halfrin o que Florine tenta, que Gerd jogou fora o pudim que o chefe tanto se esforçou. Florine adiciona que há testemunhas. Pompom toca um áudio de Gerd confessando, até a parte em que ele ameaça Florine após o casamento. Sem saber da função de Pompom, Florine fica atordoada. Halfrin se decepciona, e Gerd insiste que a evidência é falsa. John intervém, atestando sua veracidade e seu testemunho. Florine se alivia. A situação muda a seu favor. Pompom continua, revelando que Gerd usou o espírito do vento para atacar Florine. Chocado, Halfrin pergunta se é verdade.
Gerd, choroso e furioso, diz que não foi ataque, mas lição, por ela ter rido. Ele, frustrado, pergunta por que só ele é repreendido. Halfren explica que usar um espírito real causa conflito entre Lekavum e Drivlene, mas Gerd ainda não cede. Ele insiste que punir um albino que zomba da realeza não é errado. Todos são pegos de surpresa quando o avô e Coraxus entram. Coraxus pergunta ao pai como ele lidaria. Florine percebe que ouviram tudo. Este é o momento dela. Antes dela falar, Gerd chama o avô, mostrando a orelha mordida. Florine corre sem hesitar, chamando o avô, que a pega no colo e pergunta se está ferida. Ela diz que sim, com súplicas, e o abraça antes de explicar como se tramasse algo. Após o abraço, ela aponta o sangue na gola dele preocupada. Mas no fundo, orgulha-se de sua mente astuta estar à frente. Florine, preocupada, pede ao avô que não adoeça para Drivlene não adoecer. Ele a acha fofa e a tranquiliza, dizendo que não é sangue dele, e a abraça. Gerd avisa o avô, mas este se recusa a tolerar seu mau comportamento, ordenando que Gerd fique nos aposentos do sucessor até refletir. Gerd, não aceitando, ameaça que, se seu pai, o rei de Lekavum, descobrir de seu ferimento, não ficará inerte. O avô o ignora, cortando-o, e declara que, se desobedecer de novo, será mandado para Lekavum. Coraxus intervém, oferecendo-se para levar Florine. Ela vai com ele e se despedem. Coraxus usa magia para levá-la ao quarto. Ela questiona, dizendo que poderia ter andado. Ele a deita, desejando-lhe descanso após tudo. Florine diz que está bem, pois Gerd foi punido, e Coraxus lamenta que não tenha sido pior. Florine afirma que está tudo bem, pois não terá mais que lidar com ele, já que não se casará. Coraxus a lembra que há outros candidatos, e um deve ser decente. Florine quer vê-los, mas Coraxus diz que levará tempo, pois estão em lugares diferentes. Dante, com espadas, está numa academia militar. Yuri, um homem-fera tubarão do Império Mágico, está no palácio para crescer. O último, que ele evita mencionar, não conta. Florine logo deduz que o irmão mais velho de Gerd, o príncipe herdeiro, pode abdicar para apoiar o país, explicando o envio de Gerd. Coraxus pede que ela relate a ele ou ao chefe da família qualquer problema com os candidatos, mas que seu guarda-costas resolva primeiro. Sobre John, Coraxus diz que ele está sendo punido por falhar em protegê-la. Florine fica chocada e acha isso injusto. Então ela corre para Pompom, que explica seus pensamentos e ajuda Coraxus a entender. John, sendo um guarda-costas, só podia sacar a espada. É injusto puni-lo por não ter autoridade. Pompom e Florine são contra a punição de John. Coraxus se acalma, senta e pede que não se zangue. Ele muda de assunto para o porquê de tê-la trazido, as aulas que começam amanhã e seu status, já que alguém quer adotá-la. Florine fica surpresa, sempre pensou que era impossível. Ela hesita em acreditar. Ele deu Pompom, chamou-a de santa para salvá-la. E agora isso! Bom demais para ser verdade. Ela acha estranho. Ela confronta Coraxus, perguntando por que ele a trata tão bem. Ele esconde algo? Coraxus retoma o assunto da mãe adotiva de Florine. O problema é que ela está reclusa nas montanhas Yantarosa. Isso choca Florine. Yantarosa é um dragão petrificado onde a maioria da magia falha. Ela expressa preocupação com a vontade de Coraxus de ir para lá. Ela expressa descrença sobre o status que ele mencionou. Com um mau pressentimento, ela pergunta se ele quer algo dela. Afinal, tudo tem um preço. Florine se lembra de seu tio, que a acolheu por dinheiro do seguro após a morte dos pais. O trauma ainda a deixa desconfiada. Ela se sentiria mais à vontade se ele tivesse uma segunda intenção. Caraxus diz que talvez ela o lembre de alguém. Quando Florine pergunta quem, ele dá de ombros, sem razão específica. Ele não quer casar, mas ter uma filha lhe parece bom. Florine, quase irritada, diz que não é filha, mas nora. Caraxus responde à pergunta dela sobre por que não revelou sua identidade nem a mandou embora. Ele simplesmente quer. Florine permanece descrente. Caraxus acaricia-lhe a cabeça e diz para não temer, pois é nora dos Drivlene. Ele a ajeita e a deixa descansar. Ao sair, Florine pergunta se ainda não é oficialmente sua nora. Caraxus explica que precisa da aprovação da duquesa, reclusa há 1 ano. Florine percebe que Ariadne, irmã de Caraxus, morreu há 1 ano. Por isso, Inanna Drivlene, 18ª duquesa e madre espiritual da Terra, está reclusa. Ela sabe que a duquesa pode não aceitar uma nora, mesmo que Florine se esforce. No dia seguinte, durante a aula, Halfren se apresenta como instrutor e começa a discutir trechos de um livro sobre os Drivlene. Florine finge ouvir, mas só percebe o superficial.
Halfren então saca uma arma chocando Florine. Ele converte a Kulhav em balas e é o produto principal dos Dryglain. Diz que ela aprenderá a usá-lo depois, o que a surpreende ainda mais. Florine acha legal, mas Halfren a contém, pedindo para confirmarem a idade dela primeiro. Como ela não pode ter arma, ele a mostra a bala antiga para a experiência. Florine pergunta: se a guerra acabar, as vendas de armas não cairão? Como os Dryblain sobreviverão? Halfren diz que armas não são só para a guerra, mas também para a proteção. Os Dryblain veem nobres treinando com armas, não espadas. Para a aula final, Halfren diz que estudarão a árvore genealógica de seus possíveis maridos, mas ela só precisa lembrar dos 3 que podem entrar na casa principal. Então ele revela um problema que a deixa atordoada. Gurd é o candidato a marido mais provável. Florine desgosta do que Halfren diz, mas ele a manda criar um plano para tirar Gurd da disputa. Ele acrescenta que é melhor eliminá-lo antes que o príncipe haja por orgulho e cause problemas. Florine pergunta o que acontece se não conseguirem. Halfren, brincando sobre envenenar Gurd, garante que ele não agirá enquanto Caraxus estiver fora. Florine se lembra da conversa com Caraxus e nota que ele não está lá agora. Preocupada, teme que os que desconfiam de Caraxus ajam. Ela se pergunta como sobreviverá até Caraxus voltar, ainda mais sem Keith. Halfren garante que a ajudará, já que ele é o tutor dela. Ele explica que Magocross e o reino de Leagvanium são aliados de longa data. Leagvanium apoia militarmente e ajuda a conter o Império Sagrado, preservando assim a aliança. Ele diz que Gurd não pode ser facilmente destituído, e sendo capaz, pode vencer a eleição. Ao ouvir isso, Florine teme que Gurd a prejudique. Vendo seu pavor e ódio por Gurd, Halfren diz a ela que há um jeito de tirá-lo, conquistando grande mérito com algo impressionante e ganhando o direito de escolher, concedido pelo chefe da casa. Florine expressa seu interesse e determinação. Ela diz que fará seu melhor. Então ela pergunta se alguém já se rebelou após perder o cargo. E se Gurd não aceitar? Halfren explica que os que falham viram duques de fronteira. Raramente resistem, pois seus filhos ainda podem ser sucessores. Mesmo com tentativas de tomada de poder, os mediadores agem, nada a temer. Halfren continua, explicando que a vontade do fundador era que o homem mais forte liberasse a casa Dryblain por meio de competição. Mas e se nascer uma filha mais forte que todos os homens? Halfren reitera que só homens podem ser chefes, mas Ariadne quebrou a regra. Seu talento era tamanho que os outros se retiraram, embora um fosse o próximo herdeiro. Enquanto Florine admira Ariadne, Halfren se apronta para sair. Florine oferece-lhe seu caramelo favorito em agradecimento. Sabendo ser o favorito dela, Halfren promete valorizá-lo. Após a saída dele, Florine volta à mesa para elaborar um plano de sucessão. Para isso, ela precisa entender a árvore genealógica. Ao revisar, ela vê que Caraxus não tem ninguém, devido ao seu voto de celibato. Ao navegar mais pela linha de Ariadne, ela vê Dante, Yuri e um nome desconhecido que chama sua atenção, Ian. Nos braços de Evangeline, a caminho do quarto da duquesa, Florine se agita, pensando por que a grande dama a chamou subitamente. Preocupa-a que a grande duquesa não goste dela, mas Evangeline acalma-a, dizendo que ela só quer cumprimentá-la e que Florine está adorável. Ao chegarem, um criado dá-lhes lembretes e os deixa entrar. A duquesa não está bem e não deve ser perturbada de forma alguma. Florine fica maravilhada ao entrar. O quarto da duquesa é elegante e extravagante, mas apesar de ser sua primeira vez ali, parece estranhamente familiar. O criado apresenta Florine à duquesa. Ela a cumprimenta nervosamente, mas a duquesa gentilmente lhe pede para a chamar de Inanna. Inanna diz que queria saber que tipo de criança Florine é e a teria encontrado antes, se não tivesse desmaiado ontem. Florine se preocupa, mas Inanna a tranquiliza e a chama para perto. Sentindo o carinho, Florine relaxa. Inanna, então, nota Evangeline e a cumprimenta calorosamente. Florine descobre que Evangeline foi babá de Ariadne e Inanna recorda os dias com carinho. Inanna supõe que Evangeline cuida de Florine e pergunta se ela sabe por que o duque a colocou ao seu lado. Ela revela que Evangeline, leal a Ariadne mesmo como chefe, fez com que o duque confiasse a Florine a facção que a apoiava. Isso confirma as suspeitas de Florine de várias facções na família Dryblain. Florine se curva, honrada pelo apoio de quem Ariadne confiava. Inanna sorri, empurra os biscoitos elogiando-a por sua rápida compreensão.
Inanna pergunta onde Caraxus a achou, mas Florine responde que é melhor não saber. Inanna concorda e comenta a frustração de não poder assumir a forma humana. Quando Florine diz não sentir as áculas, Inanna explica que elas existem por todo o mundo e que Florine eventualmente poderá assumir forma humana, aprendendo a reuni-las do ar, embora seja mais difícil como albina. Ela até oferece um professor. Ao encarar Inanna, Florine sente empatia e admiração. Mesmo com a dor de perder a filha, Inanna segue gentil. Florine sente que a conhece há muito tempo, quando uma memória surge. Ela vê duas mulheres de rostos vagos conversando. Ela ofega, derrubando o biscoito. As memórias se sucedem. Uma mulher se despede da mãe, partindo para a guerra. A mãe implora que ela volte e passem tempo juntas. Outra cena surge. A mulher de cabelos longos chora, implorando para que a levem junto com a filha. Ela percebe. É aqui onde teve seu primeiro corpo. Florine fica chocada, questionando como viu tudo com seus próprios olhos. De repente, ela desmaia sobre a mesa. Enquanto ofega fraca e atordoada, mais memórias surgem. Rostos de homem e mulher atiçam sua curiosidade. Esta cena mostra Ariadne e Caraxus felizes com a pedra de vídeo que fizeram para os pais, achando que, especialmente a mãe, ficaria surpresa ao vê-la. Ela sugere que deixar os dados seria bom, mas Caraxus discorda. Ele diz que seria útil a ela, ainda mais se ela se ferir no futuro. Ariadne insiste, afirmando que usar dados não testados seria tolice. Ele então tenta convencê-la de que muitas pessoas já o usaram e alega que ampliou um Aculas em até 10 vezes. Infelizmente, é inútil, pois Ariadne diz que a incerteza é um risco, não sabendo se o custo seria sua vida. Ela acrescenta que, após buscar os dados por tanto tempo, obtendo apenas 3, mesmo com a ajuda de Rahil, seria um desperdício usá-los na batalha, além do Império os querer também. Vencido, Caraxus pergunta onde eles poderiam esconder, e ela responde que teria que ser em um lugar onde a mãe deles encontrasse, mas se não fosse descartado. Então ela decide esconder os dados no compartimento secreto da penteadeira do pai. Isso surpreende Caraxus, pois nem ele sabia do lugar, mas era esperado, já que Ariadne o fez sem que ninguém soubesse. Ele diz para ela não se sentir tão segura. Ela então pede que ele prometa não contar à mãe sobre a pedra de vídeo até que ela a encontre. Agora, Florine acorda com Inanna e Evangeline preocupadas. Ela está na cama de Inanna, após um colapso. Embora o médico diga que está tudo bem com Florine, Evangeline e Inanna continuam preocupadas. Florine rapidamente guia Inanna à pedra de vídeo, apontando para a penteadeira, dizendo que está brilhando. Ela vasculha as gavetas da penteadeira e, em seguida, a pedra de vídeo cai, surpreendendo Evangeline e Inanna. Florine, porém, fica um pouco desapontada, pois não encontra os dados que a ajudariam a virar humana. Após pensar no que seria a pedra de vídeo, Inanna percebe que a única pessoa que faria isso é sua querida Ariadne. Quando essa percepção a atinge, ela começa a chorar até que seus joelhos cedam. Na pedra de vídeo, Ariadne diz: "Mãe e pai", notando que nunca os chamou assim antes. Ela continua dizendo que nunca teve a chance de dizer que os ama, e por isso o fará pelo vídeo. Ela admite que tanto Caraxus quanto ela nasceram em condições difíceis, e por isso receberam um amor tão avassalador. Mas, por ser uma Driblaine, só pode ir à guerra e lutar contra inimigos. A parte final do vídeo é onde ela finalmente diz que ama sua mãe e seu pai, fazendo Inanna chorar junto com o chefe da família, que a incentiva a expressar o que sente, pois era isso que sua filha desejaria. Ele então agradece a Florine por encontrar um presente tão precioso, suspeitando que ela tenha algum talento para a magia, por tê-lo encontrado de forma tão inesperada. Ele então pergunta se ela tem algum desejo que queira realizar, mas ela adia a resposta, dizendo que precisa pensar mais antes de decidir. Mais tarde, Florine entristece-se, pois queria o direito de escolher o próximo marido, mas a situação anterior foi tensa, e não quis abordar o herdeiro abruptamente. Ela se perde em pensamentos, desejando uma família que lamentasse sua morte. Mas é de curta duração, pois ela sabe que o tratamento atual já é mais do que merece. Agora, Florine está ainda mais determinada a sobreviver. No dia seguinte, Hafren explica os perigos de vida que os albinos precisam enfrentar para se humanizar, e os anciãos desejam que Florine passe por isso, o que a deixa chocada.
Hafren explica que os anciãos sugeriram colocar Florine na jaula do leopardo, mas a família interveio, alegando ser absurdo pôr uma criança tão preciosa em tal ambiente. Florine fica aliviada, mas Hafren diz que Inanna ainda quer que ela aprenda a sentir um aculas. Ele então fará um cronograma para o treino dela. Ele também achará um professor que a ensinará as habilidades. Logo depois, Hafren faz uma pausa, confundindo Florine, pois apenas os dois estão lá. Bem, além do robô de comunicação, Pom Pom. Ele então diz a ela que há um problema com a sala de aula, por isso está adiando as aulas. Hafren então pergunta se pode pegar o Pom Pom emprestado por um tempo. Ela o entrega a ele, desde que ele prometa devolvê-lo depois, o que ele concorda. Após Florine se despedir, Hafren confronta Pom Pom, questionando por que ele assistiu às aulas de Florine. Caraxus está monitorando a aula por videochamada. Ele responde que deseja ver sua futura nora logo. Hafren o repreende, dizendo que não deveria ser tão imprudente como explodir a cordilheira ou incendiar a floresta inteira. Caraxus diz que isso faria Lord Idaho vir e bater nele. Hafren responde que se isso acontecer, contará a Florine sobre suas travessuras. Para evitar isso, Caraxus traça um círculo mágico, invocando todos os leopardos da neve. Hafren não se importa, desde que seja resolvido em paz. Após o corte, Caraxus pede que Lord Idaho venha. A razão pela qual Caraxus está aqui, em primeiro lugar, é que ele precisa da influência de alguém como Idaho para apoiar Florine, para que ninguém se atreva a subestimá-la. Idaho revela-se um leopardo da neve e lentamente se aproxima de Caraxus. Caraxus o convida a sair e retornar à mansão, o lugar onde reside o filho que Ariadne deixou. Na mansão, as criadas falam novamente da recente conquista de Florine. Ela achou o presente de Ariadne e o entregou ao chefe da família. Sabem que, embora não esteja aqui há muito, ela já fez muito. Claro, não são só elas. A maioria dos servos da casa sente que ela é realmente uma grande coisa, a santa. Alguns até afirmam que, desde que ela chegou, a casa ficou mais animada do que nunca, chegando a dizer que ela é a salvadora deles. Florine está se arrumando com Linda para a festa de boas-vindas. Linda, então, mostra o espelho a Florine, que se diverte vendo sua aparência. Florine está fascinada com sua aparência, especialmente com o esforço de Linda. Ela expressa sua gratidão a Linda, que responde que é natural, pois o dia é de Florine. Em seguida, ela suspira de exaustão. Toda a preparação a deixou exausta. Linda ri, dizendo que Florine se esforçou. Ela sugere que Florine caminhe com John, já que ainda há tempo antes do banquete. Florine, aliviada, concorda. Ela precisa de ar fresco, ainda mais depois daquela árdua e cansativa troca de roupas. Linda sai pedindo a Florine que espere enquanto se prepara para o passeio mais tarde. Embora cansada, Florine não consegue deixar de sentir nervosismo, pois este banquete é dedicado só a ela. Claro, estaria nervosa. Ela nunca imaginou algo assim. Sim, ela está nervosa, mas ao mesmo tempo animada. Gerd está irritado com o alvoroço que a casa está fazendo por causa daquela pequena albina. Ele não entende o que há de tão especial nela, a ponto de lhe darem um banquete. Ele então se lembra do desrespeito que sentiu quando Florine o ignorou. Logo ele, um príncipe. Ele tem um ataque, alegando que sua esgrima é superior à de qualquer outro candidato e que abandonou a Academia de Cavaleiros para assumir a família Drivlane. Ele está furioso que uma criatura como aquela albina insignificante de quem sabe onde está manchando sua imagem, fazendo com que os outros candidatos o ignorem. Ele pergunta a um homem encapuzado se merece tal crueldade, e o homem, como um lacaio leal, discorda, dizendo que quem prejudica Gerd não deve ser perdoado. Ele então continua, perguntando se devem seguir com o plano. Gerd responde sem hesitar que eles devem sim seguir com o plano. Ele pergunta se os preparativos foram feitos sem problemas, e o homem o tranquiliza, dizendo que não houve evidências. Ele explica que veio discretamente após Gerd enviar a carta à rainha, tranquilizando-o. Após a execução do plano, que envolve explodir a casa, Gerd planejou se tornar uma das vítimas, evitando que qualquer suspeita recaísse sobre ele. Mas é só uma fachada, pois antes da bomba detonar, ele sairá da mansão e irá para um lugar lotado para ter testemunhas de que ele é uma das vítimas. Ele então expressa a esperança de que o plano corra sem problemas, e assim que Gerd parte, os dois trocam seus cânticos políticos. Por Lycaen V1. Enquanto isso, Florine, confortavelmente aninhada no manto de John, passeia lá fora sendo saudada com atenção por todos os outros cavaleiros.
Alguns colegas de John o invejam por ele ter chegado tão longe. Eles dizem a Florine para ligar se John fizer algo ruim, para que possam puni-lo. Mas Florine recusa, dizendo que John já está fazendo um ótimo trabalho, o que decepciona os colegas. Ao partirem, palavras amargas ainda são ouvidas, enquanto John e Florine se afastam. Isso leva Florine a perguntar se ela é tão bonita quanto dizem. Ela reconhece que pode parecer estranho, mas não consegue entender por que tantos homens fera-ferozes elogiariam uma albina como ela. John afirma sem demora que todos dizem que Florine é adorável. Mas ela ainda duvida, afirmando que não consegue nem se transformar em humana. John então explica que isso é completamente compreensível e normal. Acontece que os homens fera adultos a acham adorável, e os que a discriminam é que são estranhos. Florine percebe que os homens fera não são tão diferentes dos humanos de seu mundo anterior, onde os bebês são adoráveis. John acrescenta que a dificuldade de uma criança em humanizar-se também é normal. Acontece que são cercados pelos Drivlanes que acham fácil fazer isso. E o que normalmente acontece aos homens fera comuns é que, quando jovens, eles precisam se esforçar muito para se humanizar, para que seja mais fácil na idade adulta. Claro, há exceções, especialmente para famílias com alfas dominantes, mas são raras. Ao ouvir isso, Florine se sente aliviada e entende. Que criança normal conseguiria fazer tudo tão jovem? Ela então expressa sua gratidão a John por explicar e tranquilizá-la. Tranquilizada, ela pensa que, se não se esforçar demais e seguir seu próprio ritmo, aprenderá a se humanizar. Logo, ouvem uma comoção na floresta. Os dois vão prontamente atrás do som, revelando um grupo de crianças fugindo do tal monstro. John então repreende as crianças, lembrando-as que haverá um banquete, e mesmo assim elas estão aqui aprontando. Esta é uma novidade para Florine. Ela nunca viu John assim. Ela nota um ruivo sentado, derrotado, perto de uma árvore. Florine desce rápido e vai até o menino, perguntando se está bem. Ao se aproximar, ela fica atordoada com a beleza do rapaz. Um clima estranho entre os dois se cria, enquanto Florine o admira em silêncio. John quebra o gelo perguntando a Ian se ele estava sofrendo bullying de novo. Ao ouvir o nome, Florine fica em choque, pois se lembra que ele é o primeiro filho de Ariadne. John e Florine sugerem que Ian vá à enfermaria, oferecendo-se para acompanhá-lo. Ele recusa rudemente, suas orelhas e cauda surgindo. Ela se pergunta se é o ferimento que o impede de se transformar. Florine se agarra a ele, querendo que vá à enfermaria. Ela diz que se ele não quiser ir, terá que mentir aos médicos, dizendo que também está doente para que venham rápido até eles. Após ver seu nome entre os descendentes de Ariadne, Florine tenta recordar algo sobre ele na história original, mas nada lhe vem à mente. Mesmo todos os herdeiros virando alfas, ele não foi protagonista, nem sequer apareceu. Ao ver isso, ela nunca esperou que ele passasse por tanto tormento, mesmo sendo filho biológico. Ian tenta afastá-la, mas ela insiste em ficar perto dele, perguntando se ele vai ao banquete. Ela se oferece para lidar com os garotos que o intimidaram, mas Ian não está acostumado a tanta bondade, então ele a encara. Pouco depois, um homem aparece do nada, acusando Ian de causar outro ato violento. Claro, isso não agrada nem um pouco a Florine. O homem continua a repreender Ian, proibindo-o do banquete como punição. Isso irrita Florine, levando John a explicar que o homem é Weasel, instrutor de etiqueta dos candidatos. Florine acha absurdo que um instrutor de etiqueta vá tão longe, e pela reação de Ian, não é a primeira vez. Ela confronta Weasel, perguntando por que ele não a cumprimentou. John tosse, sinalizando para ele cumprimentar Florine, mas ele cumprimenta John primeiro. Ao perceber que Florine está com ele, ele prontamente se apresenta, sem nenhum remorso. Florine usa Pompom para mostrar sua insatisfação, mas Doninha tenta justificar suas ações contra Ian, alegando que ele é filho da nação inimiga. Ela pergunta se, mesmo sendo meio Drivlane, ele se acha menos valioso. Isso irrita Weasel, e ele se desculpa profusamente. Chateada, ela ordena que Ian explique o que houve, mas só encontra o silêncio dele. Ela entende, no entanto, pois já foi como ele. Ela ordena que Weasel a procure depois por sua atitude. Ela continua dizendo que Ian não é um candidato comum e que, por profecia, ele se tornará um alfa. Weasel ri de Florine, achando que ela está brincando. Se o que ela diz for verdade, Ian já deveria ter potencial, mas ainda é um desastre e incapaz.
É a primeira vez que Weasel vê Florine, e ele já a odeia. Apesar de querer mandá-la calar a boca, ele precisa fingir respeito, e John está atrás dele. Ele não pode contra John, então agirá educadamente. Ele não acredita que o apoio de Florine a Ian dure. Após Weasel sair, Ian diz a ela que não precisou de sua ajuda. Claro, Florine não gosta da resposta dele, mas ela o entende tanto que não há o que fazer. Ela o encoraja, dizendo que acredita que ele será um alfa. John o apoia, dizendo que Ian lida bem com a energia primavera, o que prova seu talento. Mas Ian ainda não acredita nisso, afirmando que, se ele realmente tem talento, por que não foi aceito na academia militar? Após muita insistência, Florine nada diz, a não ser apontar que Ian ao menos fez uma amiga. Ela então pede um abraço a Ian, que obviamente está relutante. De repente, Florine sente cheiro de pólvora, parecido com o que ela sentiu na aula. Ian se pergunta por que ela ficou em silêncio, fazendo-a lembrar do acidente na história original. Gerd e Lahin estavam num encontro, e esta última expressou seus sentimentos pelo garoto vítima do acidente, que era Ian. Também foi revelado que Gerd é o responsável por explodir a ala dos herdeiros. Ela percebe que neste momento Gerd explodirá a ala dos herdeiros, e Ian ficará preso. Embora queira informar o chefe da família imediatamente, se o fizer, não conseguirá encontrar o culpado. Ela então decide que eles terão que pegar o culpado. Gerd está irritado porque o banquete será na ala dos herdeiros. Seu plano desmorona. Ele só queria a expulsão de Florine. Gerd pede ao homem que recupere as bombas imediatamente, antes que alguém descubra. Pouco depois, enquanto o homem pega as bombas, Florine e John chegam. O homem explica freneticamente a Florine o que está fazendo, mas ela só brinca com ele. Ela finge que não sabe que o que ele está escondendo é uma bomba, mas então ele percebe que ela sabia o tempo todo. Além do problema em que se meteu por ter sido descoberto, ele teme que, se perder mais tempo, todos no prédio certamente morrerão. Como resultado, isso não será apenas um acidente em massa. Pelo contrário, isso poderia resultar na ruína de Licanivum. Ao tentar fugir, é impedido por Inanna e 2 guardas animais. Ela manda prenderem o homem por causar problemas. Um pouco depois, Florine descansa no colo de Inanna. Inanna a elogia por descobrir que havia bombas apenas pelo cheiro de pólvora no chão. Bem, para ela não é tão especial, pois ela já sabia disso pelos livros. Inanna diz que se surpreendeu com a caça ao tesouro de Florine, mas era tudo parte de seu plano. Inanna a tranquiliza sobre uma investigação, mas Florine, sabendo que foi Licanivum, considera desnecessário. Florine informa Inanna que Weasel agrediu um dos herdeiros, Ian, por punição. Inanna, naturalmente chateada, garante a Florine que investigará mais a fundo. Falando em Ian, Florine fica triste por ele não estar presente. Inanna lhe diz que ele provavelmente está se isolando em seu quarto, como sempre. E após ouvir isso, Florine pergunta se pode visitá-lo. Agora, sem obstáculos, ela pode ajudá-lo com segurança. Mas justo quando estão procurando por ele, uma explosão acontece de repente. E aí, pessoal, o que estão achando da história até agora? Inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações desta e de todas as nossas outras histórias. Assim vocês serão os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo apoio. Vejo vocês na próxima.